Olá, sou Marcelo Renó, falando aqui no meu canal Carreira em Detalhes, né? Hoje eu tenho aqui uma visita especial, o Paulão, campeão olímpico de vôlei em 92, ganhou Liga Mundial, aí fez história aí na seleção brasileira, um dos maiores centrais da história do nosso voleibol, né? Então te agradeço muito aqui, Paulão, por me receber, claro que pelo Zoom, né? A gente tem que fazer pela internet aí nessa época de pandemia, mas sempre um prazer falar contigo, cara. Muito obrigado pelo convite, Caio, pela lembrança aí e pelos elogios também. Muito obrigado. Ah, vai ter muito elogio aqui, cara. Tua carreira aí foi gloriosa. Mas foi uma carreira, assim, eu entrevisto vários atletas de várias modalidades, né? Não só do vôlei. E você foi um dos que começou mais tarde no vôlei, né? Em geral, isso assim, costuma ser um problema começar tarde. Você era do handball e tal e acabou apostando no vôlei, né? Isso te deu algum problema no comecinho da tua carreira, assim, em relação a aprender fundamentos e tal? Ou foi até uma coisa que você pegou rápido? Não, realmente não é o recomendável começar com 14, 15 anos, né? E eu comecei, né, eu jogava handebol, fazia atletismo, mas só na escola, né? Nada de assim super competitivo. E o voleibol, quando eu entrei no primeiro teste na Sojipa lá, eu fiquei chocado porque os caras eram tudo seleção gaúcha, tudo faziam parte de equipes, né? E eu falei, cara, não dá nem para começar. Aí eu tive, mas é isso que eu falo, eu tive a sorte, cara, de ter um técnico que foi o Batista, onde o Batista se preocupou muito, deve ter visto um potencial, né, no atleta, aquele menino de 15 anos, magrela, e ele me levou para, junto com o Garcia, que na época depois virou vereador, mas o Garcia era preparador físico na época e ajudava ele, me levaram para a pista de atletismo, para a quadra de areia, para a cancha de areia, para fazer trabalhos de movimentação nutricional, arremesso de dardo, pelota, saltar na caixa de areia com as duas pernas, com o auxílio do braço. Porque ele falava, tu tem que aprender a caminhar na quadra. Depois que tu aprender a caminhar na quadra, tu vai jogar vôlei, né? Eu passei 30 dias fazendo isso, falei, cara, mas eu vou parar, porque eu queria jogar vôlei, né? Tu me convidou para jogar vôlei. Assim, calma, tem que ter paciência, cara, vamos devagar. E aí passou um tempo, logo em seguida ele me convocou para uma seleção gaúcha, ele falou, ó, tu vai participar da seleção gaúcha para aprender. E eu falei, cara, tá legal, que bom, né? E fui ficando, e fiquei entre os 12, né? E o aprendizado, então, virou realmente uma motivação, né? Mas foi um choque muito grande. As dificuldades de acertar a bola e fazer a passada, principalmente, eram muito ruins, né, no meu sentido, mas tive a grande sorte de ter um professor que teve esse cuidado, né, de me ensinar passo a passo o que era o voleibol. É, com certeza. Até eu entrevistei a Virna também, ela falou que ela tinha muito problema com recepção no começo da carreira dela, né? Que era um drama para ela, ela achava que nunca ia aprender. Eu acho que isso, de certa forma, foi também um problema para você. E não sei se foi o Bebeto de Freitas, que foi um técnico aí fundamental para o vôlei brasileiro, que te forçou a isso, a melhorar esse fundamento para não ser uma lacuna no teu jogo, né? Como é que foi aprender isso? Foi realmente uma coisa dura para você? Você abraçou a ideia de cara? Como é que foi esse negócio? Como todo moleque demora muito para aprender os fundamentos e complementar os fundamentos. Então, esse trabalho de chão, por ser mais alto, na época, quando eu comecei, era bem mais alto que os meninos, né? As dificuldades de defesa realmente eram maiores, né? Eu tinha facilidade de rede, mas as dificuldades de fundo. E fui evoluindo, mas realmente, quando eu cheguei no Bebeto, quando eu conheci o Bebeto na seleção já, foi um trabalho muito extenuante, assim, cansativo, de passada, de velocidade, porque o Bebeto, quem conheceu o Bebeto e teve o prazer de trabalhar com ele, era muito perfeccionista, né? Enchia o saco. Ele e o Jorjão, assim, era uma dupla terrorista, né, cara? Assim, cara, no bom sentido, assim, de tirar sangue de onde não tinha mais, né? Então eles faziam exercício assim de tu sair esfolado e falar, o que que eu estou fazendo aqui, cara? Vamos embora, vocês estão loucos, né? E tudo isso não, tudo isso deu uma condição extremamente importante e especial
para os fundamentos, né? Não só o passe, mas principalmente defesa. Eu recebi um elogio do Bebeto na Olimpíada de Barcelona, que, para quem conhece o Bebeto, ele falar aquilo foi algo assim que me deixa muito cheio de orgulho. Eu gosto de contar sempre isso. Eu falei com o Zé Roberto um tempo atrás, falei, Zé, lá em Barcelona, quando o Bebeto desceu a arquibancada correndo e me chamou, grande, grande, vem cá. Aí me abraçou e falou, cara, tu tá jogando para a equipe, tu é um jogador completo hoje, cara. Parabéns. Pô, vindo do Bebeto isso, cara, que é um jogador completo, meu, foi um dos melhores e mais importantes elogios que eu tive na minha carreira, entendeu? Por quê? Porque, cara, ele era muito chato, né? Mas também era muito querido fora da quadra. Então ele conseguia tirar o teu sangue realmente, foi muito importante, mas o meu suprassumo de defesa, passe e fundo de quadra foi com o Zé Roberto. O Zé Roberto realmente foi mais contundente, assim, mais dedicado, né? Me encheu mais o saco, me puniu muitas vezes perante ao grupo e o grupo também. Então, a responsabilidade ficou muito grande de eu ter que defender. Tu tem que melhorar meu fundo de quadra. E melhorei muito, 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 muito. Então, o Zé Roberto me lapidou, né? Todo esse processo de fundo de quadra, defesa, foi entre Bebeto e Zé Roberto Guimarães. Uma das coisas assim que me incomoda muito, o pessoal, principalmente hoje em dia, né, o tempo vai passando e tal, compara muito o Zé Roberto com o Bernardinho, e claro que são dois ícones do nosso vôlei, mas eu acho que no mínimo tinham que botar também o Bebeto de Freitas nessa conversa, né? Acho que o Bebeto, os dois foram assistentes do Bebeto, e eu acho que ele devia ser mais reverenciado, né? Eu faço muita palestra, cara, e as palestras todos perguntam. Todos, é uma quem é o melhor, Bebeto, Zé Roberto ou Bernardinho? Eu falei, nenhum dos dois. É Bebeto de Freitas. Os dois vieram dessa vertente. Então, claro que cada um com as suas características diferenciadas, mas eles trouxeram muito isso, né? Que é aquela exigência excessiva o tempo inteiro. O Bebeto era assim. O tempo inteiro a corda esticada. Não tinha mais ou menos, né? Tanto que muita gente saiu da seleção por causa disso. E o Bernardinho. O Bernardinho eu treinei com ele um tempo, né? O Zé não cheguei, eu joguei contra o Zé Roberto, então não conhecia o Zé como atleta, mas o Bernardinho eu treinei com ele na seleção e ele sempre estava correndo a mais, sempre treinando a mais, porque ele sempre dizia, tecnicamente eu não consigo alcançar eles, mas fisicamente eu passo deles. Então eu estou pronto para tudo. E ele falava isso. Ele falava isso, né? Não abertamente, mas ele falava isso. Então, eu acho que nesse sentido eles tiveram um grande aproveitaram as oportunidades que aconteceram, tanto o Zé Roberto pela sua baixa estatura, mas muito técnico, e o Bernardinho por ser um leão de treino, né? Então eles fundiram isso com a linguagem do Bebeto e todos os outros que passaram. O Zé Roberto pegou muito o lado japonês e o lado americano, o Bernardinho muito o lado americano e essa linha dura que vinha do Bebeto. Então, quer dizer, eles fundiram muito bem. Hoje são dois técnicos super vitoriosos que, cara, sinceramente, não sei se vai chegar ou vai aparecer alguém com tanta dedicação como esses dois têm. Entendeu? Impressionantes. Então, eu concordo contigo. Eu acho que o Bebeto de Freitas está ainda nessa ramificação, dessa raiz mais profunda é a dele. Com certeza. E com o Bebeto como treinador e o Bernardinho como assistente, você chegou para a Olimpíada de 88 ali em Seul, né? Que foi uma Olimpíada, assim, apesar de não ter ganho medalha, eu vejo com uma participação muito digna do Brasil. O Brasil teve aquele. A Coreia do Sul foi sempre um saco, né? Ela ganhou da gente ali, só ganhou do Brasil, mas depois ele se recuperou muito bem ali com a Bulgária e a Suécia. E você já entrando, você era reserva do Amauri, mas você começou a entrar muito a ponto de no jogo, se eu não me engano, contra a Argentina você já foi titular, e contra a União Soviética talvez tenha sido o teu grande jogo, cara. Você entrou ali, você detonou no bloqueio. Como é que foi essa Olimpíada? Você também tem essa visão, que foi muito digna, apesar de sair sem medalha é sempre chato, né? Mas que foi uma participação importante até para a tua carreira. Infelizmente perdemos o Xandó, que na época estava muito bem, muito bem. E na competição, aquela síndrome, a contratura da pedrada na panturrilha, e aí ficamos sem o Xandó.
né? Não tenha dúvida nenhuma que ele, no time, faria diferença pela potência que eu era muito fã do Xandó quando eu conheci ele jogando como jogador, né? E realmente eu entrava entrei em vários jogos, o Bebeto me prestigiava muito como central, e no jogo contra a Rússia realmente foi o ápice de um elogio que eu gosto de contar até hoje, quando na virada de 3-2, quando o Bebeto colocou a molecada para jogar, né? Molecada era Maurício, Carlão, Pampa, eu, né? E a gente virou o jogo de 3-2 com a poderosa Rússia, um time de fera só. E aí no passar da rede ali, o russo segurou minha mão assim, olhou para mim, the block man, né? E aquilo para mim, cara, pô, os caras ouviram aquilo e assim, nossa, elogio do russo, block man, o bloqueador. E aquilo chegou no ouvido do Bebeto, né, cara? E o Bebeto, tá, mas não ganhou nada ainda, então baixa baixa tua bolinha. Já me esculhambou todo já. Claro, e aí no jogo da decisão da medalha de bronze contra a Argentina, foi um 3-2, eu saí jogando. E, infelizmente, né, perdemos ali por detalhes. Infelizmente, faltou um jogador mais decisivo no jogo, que o Renan estava muito sobrecarregado, e eles marcaram muito bem o Renan na época, né? Mas, cara, foi sensacional. Para mim foi sensacional porque eu apareci para o mundo do voleibol naquela Olimpíada, e a partir dali, então, o voleibol cresceu muito, a nossa geração cresceu muito. Logo em seguida, em 89, já teve as modificações, as mudanças, né? Você pegou essa fase do vôlei, que o vôlei até antes do Mundial de 82 na Argentina, dá para dizer isso, o vôlei estava bastante no segundo nível em relação ao basquete, por exemplo. Mas ali você chegou na hora certa, você teve um timing bom, cara. Você pegou logo depois ali da medalha de prata e aí começou essa reformulação até 88, foi um pouco essa transição. Para o que eu acho que é muito importante, que não é tão lembrado, que é o Mundial de 90, que foi aqui no Brasil. Eu acho que a raiz do título de 92 em Barcelona veio muito ali daquele Mundial de 90, que já era quase o time já certinho, né? Ainda era o Bebeto como treinador, mas já o Zé Roberto como assistente. E foi uma campanha linda do Brasil, que não ganhou por detalhe, perdeu da Itália ali apertadíssima. A Itália era o melhor time do mundo, né? Aquela derrota para a Itália, até engraçado, no ponto final, vocês se abraçam ali, né? A Itália faz um ponto rapidinho, realmente imparável no meio de rede. Vocês fazem um círculo ali. Vocês meio, o que vocês falaram ali? Vocês meio combinaram que, olha, a gente tem caixa para ser campeão? Tinha essa visão em vocês? Porque vocês estavam prestes a explodir. O time já tinha nuances assim de união muito forte já. Por tudo que a gente tinha ouvido, aqui não é uma crítica, ou melhor, é uma crítica construtiva, mas é a crítica que a gente ouvia muito da geração passada, que tinham muitos interesses comerciais e financeiros e não tiveram muita relação depois que aconteceu isso. Então a gente tentou não fazer a mesma coisa. O próprio Bebeto de Freitas frisava muito isso, e alguns que vinham da geração de prata, que passaram por eles, né? Então, os percalços que aconteceram, os deslizes que aconteceram na outra geração, a gente tentou, com a ajuda de mais experientes, né, melhorar isso. A gente sentiu que poderia chegar mais longe possível, né, lógico, mas nós não tínhamos um padrão ainda de bloqueio considerado aceitável, forte contra os times europeus, né? Tanto que eles jogavam muito pelos meios, né? Então, nós não tínhamos esse perfil. Era difícil marcar uma Cuba, é difícil marcar uma Itália. A Rússia até que não, que era um jogo mais lento, pelo meio, né? Então, eu acho que foi o grande trunfo do Zé Roberto quando ele começou a fazer um pouco mais de auxílio das extremas na marcação de bloqueio, né? Então, mas o Mundial de 90, eu concordo contigo, foi um grande salto de qualidade, né? Jogar em casa foi muito especial, mas infelizmente pegamos uma Itália numa semifinal, tivemos o jogo quase que na mão, assim, mas eles jogaram muito, o tie-break jogaram muito pelo meio, então, né, conseguiram suprir essas dificuldades, porque viram que tinha uma molecada do outro lado lá que estava finzaça, né, cara? Então,
casa cheia, tudo, cara. Puta, foi legal. E esses abraços, essa relação, a gente já vinha costurando isso, porque a gente sentia que o grupo já tinha uma alegria muito grande, né? Tinha ali moleques jogando e alguns mais experientes. Eu, Pampa, Carlão, Jorge Edson, que já tinha uma cabeça bem boa também. Então, toda essa galera contribuiu muito para essa linha de conduta do time. Pois é, você de um dos mais novos em 88 já era um dos mais experientes ali, né? E essa geração foi muito importante porque ela deu aquela continuidade que havia um certo medo no Brasil de que a geração de prata podia ser um evento, assim, vamos dizer, logo, o que acontece muito no esporte brasileiro, né? E logo depois sumir. E vocês claramente mostraram, não, o vôlei brasileiro veio para ficar, vai ser um dos tops do mundo, né? E aí vamos chegar para 92, o Zé Roberto chegou em cima da hora, né? Como é que foi a chegada do Zé Roberto? Vocês aceitaram logo ele? Ele era ainda um cara novo, ele só tinha trabalhado com equipe feminina de base. Ele nunca tinha trabalhado num time masculino sequer. Vocês aceitaram logo ele? Foi um pouco sofrido isso? O fato de todos vocês serem novos também ajudou ele? Não tinha cara muito coroa ali para brecar ele? Ajudou tudo isso? Foi o choque, os comentários eram esses, quer dizer, pô, o que o cara vai inventar, né, cara? Pô, vai fazer merda, quer dizer, vai querer... Então a gente comentava, mas, pô, né, no começo deu muito estresse, o Marcão vinha de uma linha dura, de uma escola do Jorjão, né, bem aquela coisa de gritaria, aquela coisa assim, e a molecada, pô, parei um pouquinho, cara, isso já passou, isso é coisa antiga, vamos conversar, o que vocês querem que faça? Então, teve muito estresse mesmo de parar treino e 2, 3 ir para cima, parei um pouquinho, aí segura aqui, segura dali, até acertar os ponteiros demorou. Mas o Zé Roberto ele foi muito feliz na linguagem que ele entrou no processo de vamos rezar junto, vamos usar o mesmo uniforme, vamos nos ajudar. Alguns treinos, não vai ter treino hoje, vamos fazer só futebol e está liberado. Eu falei, pô, e ele sentia o time, ele tinha sensibilidade para sentir a molecada e isso começou a dar o time na mão para ele, né? Botou um Carlão, que era com bom sentido, como atleta louco da cabeça, ele queria treinar, queria matar todo mundo, né? E aí eu também experiente, um pouco mais, o Pampa também, quer dizer, o Jorge Edson, pô, então tinha uma base ali que via o passado, mas via o presente diferenciado, né? Bacana, assim. E a gente começou com esse papo, né, cara? Pô, bacana usar o mesmo uniforme, pô, estilo de time, bacana, vamos acreditar, vamos confiar, vamos sair junto, vamos... E começou esse negócio de sair junto e teve uma confiabilidade muito grande em tudo, né? Acertamos a comissão técnica, o preparador físico, o Julinho, até foi muito feliz da maneira que ele se colocava, ele era linha dura, mas também fez um trabalho muito individualizado, foi eu acho que foi o grande trunfo nosso, a parte física de 92, né? Com as corridas todas, com o cuidado que o Júlio tinha com cada um, né? Individualizou cada um, assim, né? Então, todos foram super importantes e muito carinhosos. Eu lembro da geração de 92 com muito carinho. Por quê? Porque ela mudou a relação de time, relação de equipe, relação de meta, de objetivo, tudo foi mudado em 92. E assim, eu vou mais profundamente, inclusive. 92 foi o marco de referência de trabalho em equipe. Muita gente, inclusive o Bernardinho e todos mais, pegaram o positivo e o negativo de 92 e aprimoraram isso, né? Então, 92 foi realmente o grande trunfo do voleibol nacional. Eu me orgulho muito de fazer parte dessa história. Claro que tem toda a história para trás, tem todos os grandes jogadores e história para trás, mas aí o Zé Roberto teve essa grande clique assim de achar um grupo a fim de tudo, né, junto, né, e enfrentar um desafio. Tanto que ele mexeu taticamente na equipe e a equipe deu certo, né? Deu certo. Ele tinha que ter um Carlão, tinha que ter um Marcelo Negrão, tinha que ter eu. Inclusive, tem umas brincadeiras que eu queria. Eu treinava a bola do fundo, eu treinava a bola de fundo, e aí ele um dia chegou assim: não, olha assim, tem muita gente atacando o fundo,
tu vai ser central, tu vai fazer cobertura. Eu falei, porra, já tá todo mundo atacando fundo. Claro, tinham mais facilidades, eram mais flexíveis, né? Pô, e, claro, vou ficar brigando com Tandy, Giovanni, Marcelo Negrão, Carlão, tinha 4 do fundo já. Então, cara, sabe, foi essa aceitação que eu acho que deu muito certo em 92. Bom, vamos tratar 92 com carinho, que é como você falou, né? Um marco total, não é só pela medalha de ouro, não, foi como ganhou, como você falou, né? O Brasil caiu no grupo da morte. Francamente, eu, como fã, assistindo, quando eu vi o grupo da morte, caramba, complicou para o Brasil. Porque mesmo que passe, provavelmente vai pegar um esquisito lá do lado de lá, uma Itália e tudo mais. Mas o Brasil passou por cima da Coreia do Sul, que costumava encher o nosso saco. Mas o que mais me assustou foi quando o Brasil abriu 11-0 no 6. 6 era como se fosse a União Soviética, né? Eles estavam terminando a União Soviética, juntaram todo mundo, é a mesma coisa. E até ganhou em 4-7, mas assim, eu olhei assim, o Brasil não era normalmente de passar por cima da Rússia assim. E logo depois ganhou muito bem da Holanda e depois ganhou também de Cuba, ganhou o grupo só com vitórias, só perdeu 2-7. Ali vocês viram, cara, a gente vinha para as cabeças, vocês tinham essa ideia antes de que vocês vinham para o ouro, ou era mais uma coisa do vamos ver o que vai acontecer? Tu falaste uma coisa muito certa, o jogo contra a Coreia era uma pedra no sapato, porque a gente tinha sempre complicações com os times asiáticos, né? Então foi uma preparação muito forte para começar assim. Vamos fazer o seguinte: a final nossa é hoje, entendeu? É hoje, é o início, é final. Então, cara, vale a vida, né? E, cara, atropelamos eles, né? Atropelamos os caras. Já o jogo contra a Rússia é a Rússia, né, cara? É a tradição, porra, os caras são gigantes. Mas a gente sabia que se a gente jogasse rápido e sacasse bem posicionado neles, eles não conseguiriam jogar, porque eles tinham muita dificuldade com jogos rápidos. Né? O Zé analisou os jogos contra o Japão, que faziam jogos sempre na frente deles. Só que o japonês respeita muito, né, cara? E a gente, assim, não vamos respeitar, com todo o respeito às palavras, né? Esses filhos das mães, ou mais um pouquinho. Claro. Vamos abrir o peito para os caras. E aí a gente começou a notar, cara, que jogamos contra a Rússia, deu uma porrada nos caras, falei, pô, para um pouquinho, o que está acontecendo, cara? Aí veio uma surpresa, né, cara? Vamos jogar com os campeões europeus. A Holanda tinha ganho da Itália, gigantes, né? Os caras gigantes, né? Aí aquela história, né, cara? Pô, já jogamos bem uma, já jogamos bem duas. Meu, então acho que foi um crescente espetacular, né? E a gente foi notando no caminho, não tinha noção. A chave era, não podia respirar na chave, não dava para respirar nessa chave. Então foi esse o combinado. Não pode comer doce, não pode tomar Coca-Cola, tem que dormir, tem que descansar, sem videogame, sem isso, sem aquilo. Cara, é 15 dias só e acabou o mundo, entendeu? Vamos. Cara, e deu certo. Então, vamos conversar todo dia, vamos almoçar todo dia. Vamos dar uma caminhada. Não, vamos descansar. Né? O Tandy quis treinar. O Tandy, então, agora... Tandy, não, deixa eu bater uma bola a mais. Não, agora não. Não, mas não, agora tu não vai treinar. Agora tu vai descansar. O treino foi esse. E pegamos o Tandy, não vai treinar. Ninguém vai machucar, porque a gente já tinha visto nego machucar em treino, querendo fazer bolinha extra. Não vai fazer bolinha extra. Né? Vamos poupar, vamos economizar. Cara, esse cuidado e essas discussõezinhas que aconteceram assim, foi de cuidado, de amor mesmo, né? De eu quero cuidar de ti. Vem cá. Não, vai cuidar da tua. Não vou cuidar, não. Cuidar do teu. Do meu e do teu. E tu vai cuidar do teu e do meu. Né? E isso deu certo, cara. Deu certo pra caramba, entendeu? Cuidado de irmão briga. Irmão briga. Depois se abraça, se beija. Né? E foi isso, cara. Foi exatamente isso. Vamos quartas, semifinal e final, tratar com carinho 92, né? Aí vocês foram para quartas com o Japão, eu fiquei sabendo que foi difícil dormir, né? Porque a quarta de final é o jogo mais miserável que tem, porque se você perde aquele joguinho, você sai das medalhas, né? Mesmo o Brasil embalando, é sempre um jogo nervoso. E eu fiquei sabendo que, não sei se foi a Ilma e a Ana Flávia que contaram para vocês, indo para o jogo, que a Holanda tinha eliminado a Itália. E a Itália era o melhor time do mundo na época. Nessa hora vocês sentiram, cara, abriu pra gente? Deu uma confiança extra, não ter a Itália, que era um incômodo pro Brasil, era incômodo para todo mundo. Deu esse gás?
E eles falavam, né, até porque eles já tinham contato com alguns brasileiros e amigos de algum brasileiro, o próprio Carlão, que tinha jogado já com os caras, é, e eles falavam que tinham vindo para Barcelona para buscar a medalha que faltava para eles, né? E quando eles saem dos caras, né, quando eles caem pela Holanda, né, a gente, claro, vê, pô, que legal tudo, é. Bom, que sorte de vocês que não vão pegar a Itália. Eu falei, sorte nossa ou sorte deles? Isso no final já, né? Então, aí, claro, a gente estava grandão, estava crescendo, né? Os próprios italianos perguntaram para alguns jogadores nossos da onde que tinha tirado esse jogo, né? E, pô, meses atrás vocês ficam fora da Liga Mundial, das finais, e chega para a Olimpíada jogando isso, né? Da onde tiraram isso? Eu falei, é segredo, né, cara? Isso é segredo. Ninguém vai contar de onde a gente tirou isso, né? É Olimpíada, é coração, é uma coisa. Se você não sabe o que é isso, a gente mostra para vocês. Foi essa brincadeira que houve com os italianos, né? Então, claro que é tu tirar um pedregulho do sapato para correr com pedrinha é muito melhor, né? Que o pedregulho machuca muito mais, né? Mas mesmo assim a gente manteve a cabeça muito direta e concordo contigo. O jogo emocionalmente do Japão foi o mais cruel, foi o que mais nos deixou preocupados. O time estava muito tenso, né? Porque toda a trajetória até então cairia por água abaixo, né? E tinha aquela sombra, tinha a picuinha no ouvido de jogar, de ter dificuldade com o time asiático, dificuldade com o time asiático. E até o Carlão, né? O Carlão, pô, foda-se esse time asiático, vamos arrebentar, porra. E é isso. Essa conversa de bastidor tem que acontecer no time. Tem que mandar os caras para cucuia, entendeu? Mas entre nós, com todo o respeito que a gente tem hoje com os caras, mas tem que mandar os caras para as favas, para as cucuia. Não tem essa de ficar respeitando ninguém, não, cara. Ainda mais se tu quer chegar. A nosso objetivo era chegar entre os 5, né? Era uma boa classificação, né? Com a molecada toda para preparar o time para Atlanta. Aí a gente resolveu pegar uns atalhos antes. Antecipar. Mas falar em pedregulho, teve um que não teve jeito, cara. A maldita seleção americana que atrapalhou o nosso caminho em 84, no Mundial de 86 também, e em 88 contigo ali. Era um drama pegar os Estados Unidos, eles tinham isso de chegar na Olimpíada e arrebentar. Eles começaram até perdendo do Japão, teve uma polêmica e eles até rasparam a cabeça, né? Chegou todo mundo careca. E foi o jogo que eu tive como torcedor mais medo. Pô, lá vai os Estados Unidos de novo, cara. Eles ainda ganharam o primeiro set. Foi um jogo, foi para mim o jogo mais difícil nosso ali. Como é que foi? Chegou uma hora que vocês chegaram, a gente não vai perder para esses caras, aconteça o que acontecer. Como é que foi ganhar desses caras finalmente e vingar toda uma geração? O primeiro set realmente foi muito tenso, muito tenso. Maurício muito nervoso, muito nervoso. E aí no intervalo foi essa conversa mesmo. Parei um pouquinho, cara. Nós estamos perdendo, não é eles estão ganhando. Nós estamos perdendo. O que está faltando? Vamos respirar. Tanto o Zé chegou. Paulão, conversa o tempo inteiro com o Maurício, conversa com o Maurício, acalma ele no jogo. Então, a função, muitas vezes, de não jogar e preocupar com o time, existia no nosso time. Existia. Eu particularmente, gostava disso. E não foi nenhuma nem duas vezes que o Zé Roberto me pediu isso. Ó, vai lá e desafia o Tante, desafia o Carlão, né? Acalma o Maurício, né? E eu chegava no Zé, não fica gritando com o Marcelo Negrão, cara. Fala com ele, conversa com ele, abraça ele e conversa com ele. É um menino, cara. Né? Então, tinha coisas que a gente foi aprendendo. Eu fui aprendendo muito, ele foi aprendendo. Mas isso, aí de novo, o Zé teve esse grande trunfo de ser um grande ouvidor. Ele ouvia e não se posicionava como o rei da cocada branca, entendeu? E isso foi o grande trunfo do Zé. Né? Que depois a minha crítica para o Zé em 96 foi ao contrário, inclusive. Zé, ouve como tu ouvia, né? Mas nós estamos atrás, nós estamos preocupados, nós estamos isso, nós não estamos, Zé. Então, não teve a mesma conexão. Mas voltando para 92, fazer o comparativo, foi isso que aconteceu. Então, aí acalmou o time, cara, e aí foi brincadeira, né, cara? Não jogaram mais, eles não jogaram mais. É um time encardido, é um time que joga taticamente do começo ao fim, né? Não tem, assim, grandes nomes, não tinha grandes nomes, assim, que eram diferenciais tecnicamente, não. Mas era o conjunto, né? Eles têm um conjunto, cara, encardido, chato de jogar.
até hoje, né? Então, a escola americana, ela sempre destaco ela como uma das melhores do mundo por causa desses detalhes. E aí vocês vieram para pegar a Holanda na final, que já tinha ganho de 3-0 antes, lá no começo. E aí teve um papo besta deles, de que a gente perdeu sem ligar. Então eles tentaram fazer um jogo psicológico com o Brasil, que agora que era a Vera mesmo e tudo mais. Mas é curioso, vemos 2 jogos com a Holanda, o Brasil atropelou a Holanda. Eu acho que se somar os pontos deles, acho que não, sei lá, não dá 50 pontos, cara. Como é que foi preparar para a final? Ali vocês já estavam calmos? Bateu o nervosismo que bateu no Japão? O pessoal conseguiu dormir de noite? Vocês chegaram, não, a gente vai ganhar isso aqui e fim de papo? Aí a conversa mudou. Realmente, chegar à final da Olimpíada, o técnico ajudou muito deles, né? Dizendo que eles não perdiam 2 vezes para a mesma equipe, né? Tipo a referência à Itália, né? E falei, pô, vão ter que jogar muito, né, cara? Porque vão ficar com cara de bobo. Então, nós não perdemos mais esse jogo. Nós não perdemos mais. Vamos para cima agora. Agora é a vida nossa, família, tudo. A vida, vale a vida, vale a vida, vale a vida. E incendiou o time. Incendiou o time. Nossa, o time estava assim, o sangue no olho. Não teve, eu acho que sono à noite não existiu. Eu olhava para o lado do Giovanni e falei, gente, não consigo dormir. Eu falei, nem eu, cara. Estou cantando o hino nacional aqui. Eu quero cantar o hino nacional amanhã. Tá louco? Eu falei, não vejo outra coisa. Eu quero cantar o hino nacional amanhã. Isso 3:30 da manhã. Então, sim, me arrepio até hoje de contar isso, porque, cara, simplesmente a gente não tinha noção do que era ser campeão. Hoje, se a gente ganha, a festa ia ser triplicada. A gente não sabia o que era ser campeão ali. Não tinha noção do que era isso. E aí, pô, eu acho que o suprassumo de tudo se resume ao último set da final, né? Os caras abrem 5-1 e pararam, acabou o time, né? Eu falei, para um pouquinho, quem manda aqui somos nós. 15-5, sabe? A gente brincou de jogar voleibol com os caras e mostrou como se jogava voleibol, da maneira que se jogava voleibol, dentro e fora da quadra. Espetacular, assim, simplesmente espetacular, é uma coisa que tem que ser lembrada muito, 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 sempre, né? Infelizmente, né? Infelizmente, hoje não é como a gente gostaria como fosse o Brasil, né? No sentido esportivo. Mas é uma referência, sim, né? É uma mudança de paradigma, de técnica, de tática, de comportamento que Barcelona imprimiu muito forte, realmente. E eu fico muito feliz, de novo, e orgulhoso de fazer parte dessa história. O Pelé, quando o Brasil ganhou em 58 na Suécia, ficou meio óbvio para o fim do jogo que o Brasil ia ser campeão. E o Pelé fala que ele ficou pensando assim na família, caramba, como é que tá o pessoal no Brasil ouvindo o jogo, não sei o quê. Passou isso na cabeça de vocês, tipo quando estava 13-5, 14-5, tipo, pô, vamos ganhar, né? Não tem como virar isso aqui. Você chegou a pensar assim na família, em Gravataí, no pessoal todo? Direto, cara, direto. Tem que falar devagar sobre isso, porque falar de família, assim, e eu lembrava todas as dificuldades, né? Eu comecei a lembrar do meu professor me pagando a passagem, eu comecei a lembrar a minha família vibrando, minha mãe falava, meu pai falava, filho, tá todo mundo correndo para casa para assistir vocês. Eu falei, como assim, mãe? Que nem futebol? É que nem futebol, para tudo, para trabalho, para tudo, para escola, e o pessoal tá correndo para casa para assistir vocês. Vocês são ídolos, vocês são ídolos. Como é que tu ia perder uma final olímpica desse jeito, cara? A família te falando isso, os amigos te falando. Não tinha o celular como tinha, né? Ninguém tinha celular na época, né? Quem apareceu lá com o celular para falar com o presidente foi o Bernard, no final da final lá. Então era cartão postal, era cartãozinho no orelhão, era assim que a gente conversava com a família, né? E foi muito emocionante isso. Isso foi muito forte, né? Que quando começou a dar o feedback da família, dos amigos para casa, para nós lá em Barcelona. Então, no terceiro set, quando a gente estava bem aberto já, cara, eu imaginava, como é que vai ser, cara? O que vai acontecer, cara? Como é que é isso? Como é que é isso? Aí mas já voltava o foco, né? Voltava aquele negócio assim, não, para aí, vamos matar esses caras. Mais ou menos por isso, cara, mais ou menos por aí. Eu acho que foi bem interessante isso. São perguntas que não acontecem sempre, cara. É uma coisa que a gente tem que pensar 2 vezes, porque as lembranças foram muitas.
Eu lembrei muito dos meus professores, muito, do Batista, do Matias, que foram professores muito importantes para mim. Eu lembrei muito deles, muito, muito no pódio. Foi uma coisa que foi muito marcante na minha vida, assim, subir ao pódio e lembrar muito deles, né? Que foram muito importantes, muito importantes. E é bom dar um contexto, assim, o pessoal de hoje em dia de repente não tem noção. É claro, quando o Brasil ganhou 2004, ganhou 2016 aqui em casa, claro que foi uma festa, mas eu acho que nessa época, você falou aí que não tinha celular, não tinha internet, não tinha essas coisas, vocês viraram meio que os Beatles do Brasil, de certa forma, cara. Era uma zorra. Todo jogo que tinha do Brasil, a partir desse título olímpico, eram os gritinhos lá das mulheres, era uma loucura, né? Realmente, não sei, vocês quase que não saíam vivos, né? Às vezes o pessoal invadia, vocês tinham que sair correndo pro vestiário. Como é que foi viver essa loucura? Que a tua vida mudou totalmente, né? A vida de vocês todos, pô. Principalmente dos titulares, mas do elenco inteiro. Como é que foi? Vocês conseguiram não deslumbrar? Segurar a onda e não, peraí, manter a coisa mais ou menos como era antes? Não, não, mais ou menos, não como era antes. Não, se mudou completamente. A minha vida, eu saía para dar entrevista de manhã, voltava, tinha 2, 3 ônibus na frente da minha casa, cheia de escolas, entendeu? E muitas vezes dentro da minha casa. Minha mãe ficava com pena que eles ficavam 2, 3 horas esperando. Eu assim, filho, tu não pode, tu tem que atender. Eu, filho, mãe, eles não avisam, eu vou saber que os caras vêm lá da onde? O cara vem de Uruguaiana de ônibus, ou 12 horas de ônibus, sem avisar. E se eu viajo, se eu não estou aqui, sabe, para visitar o Paulão, para tirar foto com o Paulão, cara, incrível, assim, absurdo, cara, absurdo. A minha chegada em Porto Alegre, eu cheguei sozinho, o Jorge Edson e o Janelso ficaram em São Paulo, eu desci sozinho no Salgado Filho, foi carro de bombeiro, cara. Foram, acho que umas 4, 5 horas para chegar até Gravataí, de Porto Alegre, chuva de papel picado, carreata, banda de música, placa de bronze, pô, cara, absurdo. A minha mãe falava, brincava comigo assim, vou te colocar de castigo, vou te levar sábado à tarde para o shopping, né? Porque não caminhava, cara, não tinha. Entrei em várias lojas com meus pais, os caras fechavam a loja, falaram, escolhe o que tu quiser, para ti, para teus pais, escolhe, é de você, é presente, é um orgulho te atender aqui. Cara, isso demais, assim, uma coisa louca, cara. Parava no sinal, te conheciam, desciam para assinar, não, assina aqui no vidro, assina na minha roupa, sabe, no peito, assim, coisas absurdas, supermercado, cara. Então, tu tinha que ter cuidado para sair. Não dá para te sair assim, vou sair. Não dá para te sair, vou sair, vou numa festa, né? Parava a festa, cara. Cara, loucura, assim, impressionante. E eu concordo contigo, tipo Beatles, assim, a gritaria, o cuidado nos hotéis que a gente ficava depois, com seguranças em andar em cima, andar embaixo, nas salas, que invadiam, cara, invadiam tudo. Sabe, foi algo aterrorizante, assim, ao mesmo tempo uma alegria imensurável. Então, e hoje, quando eu faço palestras, essas menininhas que tinham 8 a 12 anos, já são mães e tudo mais, né? Se emocionam, me abraçam, choram. Outro dia eu fui seguir uma menina aqui, uma senhora, ela botou assim, botou no Instagram, vocês não estão acreditando. Não, eu não estou morta, vocês não estão acreditando. Quem está me seguindo? O Paulão está me seguindo. Eu me escabelava, eu chorava. E, cara, mas sabe, é muito bacana isso, é muito bonito isso, cara. É por isso que eu tenho esse carinho muito pelas pessoas, de tratar muito bem as pessoas, porque você receber uma lágrima de uma pessoa, se emocionar por ti, não é pouca coisa, não. Me emociona muito isso, cara, porque veio do vôlei, cara, veio do vôlei, veio de todo esse carinho maravilhoso. Que então eu tenho o voleibol como isso, né? Meus filhos jogam voleibol por esse carinho, por esse amor todo que a gente tem aqui por esse esporte maravilhoso. Com certeza. E aí, continuando aqui a tua trajetória, se alguém ainda tinha alguma dúvida da Itália, que ter saído em 92 ajudou o Brasil e tal, o Brasil pegou a Itália na Liga Mundial de 93 e passou o carro por cima, num jogo, inclusive, que você arrebentou, e ganhou depois da Rússia de 3-0 na final. Então, assim, ali foi a consolidação. Tipo, não foi só um verão que deu tudo certo. O Brasil é o melhor time do mundo e ponto final, né? Esse jogo contra a Itália foi muito interessante, né, cara? O próprio Zé Roberto falou, cara, vou fazer mais isso, porque o mais isso foi justamente o técnico da Itália, o argentino, Velasco. chama ele? O Velasco. Júlio Velasco, falou que a seleção tinha 5 atletas fora da curva, né?
e não me colocou no time. Aí eu falei, pô, legal, o problema é dele, cara. Quem é campeão olímpico sou eu. Eu falei assim, quem é campeão olímpico sou eu, ele não é. Então isso é dor de cotovelo, né? Aí quando começar o jogo assim, o Marcelo, o Negrão, o Giovanni, que é meu parceiro de quarto, falou, o jogo é teu, cara, arrebenta, né? E aquilo foi acender o estupim, porque eu já estava meio mexido com o cara, nada contra o cara, inclusive, né? E ele foi de uma elegância impressionante, que depois do jogo ele veio me cumprimentar e falou, cara, retiro o que eu falei, porque você jogou muito hoje. As palavras dele, né? Então eu fiquei muito feliz também, né? Com a crítica, que para mim foi muito construtiva, né? E o Zé Roberto depois falou, vou começar a criticar mais, né? E foi um jogo realmente que eu defendi muito, bloqueei muito, joguei, né? Joguei para mim e para ele, né? Para mostrar o seguinte, parei um pouquinho, cara. Se joga voleibol de outra maneira, não é só na quadra, né? Que era o meu perfil, né? Eu me preocupava muito com o time fora da quadra, né? Eu sempre gostei disso. E aí depois atropelamos a final também, né? A Rússia não viu a cor da bola de novo, né? Ela não tinha um jogo para jogar contra nós da maneira que a gente estava jogando, com bolas rápidas, com velocidade, com a vibração, dentro de casa ainda, não iam ganhar, né? Não iam ganhar. E a gente chega a 94, quase que o Brasil continua ali na sua sequência vitoriosa, mas aí foi um ano que Cuba encheu o nosso saco, né? A gente vinha invicto na Liga Mundial, eu não sei se até hoje tem uma campanha que só teve uma derrota, que foi exatamente essa. A gente perdeu de 22-20 no quinto set, muito cruel, né? E no Mundial também a gente tentou uma vingança ali, perdeu para eles de novo 3-2. Ficou muito marcado as disputas Brasil e Cuba no feminino, né? Que foi mais ou menos nessa época também. Mas no masculino também tinha muita briga, né? Como é que era enfrentar esses caras? Eles eram mesmo, com todo respeito, um saco? Eles ficavam brigando, agredindo, chegava a cuspir, não sei se chegava a esse ponto. A tática deles era essa, né? A tática era uma tática de estabilizar alguns jogadores nossos. Pegavam muito no pé de Negrão, de Giovanni, né? De Maurício, principalmente. Falavam o tempo inteiro. Isso desestabilizava, porque quando você faz o ponto, você vibrava olhando para eles, sacaneando eles. É isso que eles gostavam, né? E eles se preparavam para isso. O feminino fazia a mesma coisa. Era uma tática emocional que eles trabalhavam, né? Se tu notar que depois que a gente aprende a jogar contra Cuba, nunca mais Cuba ganhou de nós. Porque a gente parou com isso de olhar para eles, aí começamos a olhar para nós, né? E arrebentamos com os caras, a nível de tocar 15-0 na Copa do Mundo no Japão, né? Mas no Mundial, infelizmente, nós estávamos ganhando bem dos caras e começamos a provocar os caras. E os caras acenderam e a gente se perdeu, né? Por erro nosso, bobagem nossa do Mundial que a gente queria muito. Estava com um time extremamente super bem certinho, né? Mas erramos em alguns detalhes, nos perdemos em alguns detalhes que a gente não sabia, né? Achando que ia superar rapidamente isso e não conseguimos, né? E aí entregamos de bandeja um Mundial que foi aquele na Grécia. Como é que você lidava com esse tipo de provocação? Porque, assim, o Brasil, de certa forma, tinha um cubano no time, né? Porque o Carlão era mais ou menos isso também, um cara mega pilhado, né? Como é que era até lidar até com o Carlão, que é um cara que eu sei que você tem uma tremenda estima, né? Um líder nato, né, cara? Como é que ele mesmo também lidava com esse lance de Cuba? Porque devia bater de frente ali, né? Sim. O Carlão realmente é um jogador excepcional e eu não só a minha estima por ele, né, como amigo, mas é o jogador mais completo que eu vi jogar. Ele não jogava bonito, mas ele jogava completo em todas as posições. Ele era central, posto, passador, sacava viagem, sacava do chão, faltava levantar, né? E se deixasse, levantava, porque é extremamente aguerrido. É um cara que ia para dentro e aí um bando de moleque atrás, ia tudo atrás dele, né? Só que tinha que domar ele, né? Então, tinha um Pampa que era parceiro de quarto dele, que controlava tudo, né? Uniforme, tênis, horário, tudo, porque o Carlão era totalmente desligado em relação a isso. Ele vinha com uniforme azul e era amarelo, ele vinha com tênis de cada pé, errava o horário, e o Pampa não. O Pampa era metódico em relação a isso e tinha uma personalidade muito forte, né? Então ele vinha para dentro do Carlão o tempo inteiro e pedia ajuda de alguns atletas nossos, né? De companheiros, amigos, né? Para segurar o cara.
Então a gente conseguia segurar, né? Mas alguns jogos, pô, deixa ele fazer isso, deixa ele jogar, porque é o estilo do cara. Não tinha segurar demais, não. Ele tem um estilo. Claro que a gente contemporizava, né? Ele brigava com alguém, a gente ia lá, não, desculpa aqui, mal minha, o cara tá louco, o cara é louco, o cara é maluco, né? E aí isso ia passando, né? E ele vinha de novo e cuspia nos caras ele queria matar o juiz. Eu falei, não, seu juiz é maluco, ele é louco, cara, é louco, é louco. Então a gente fazia a brincadeira do louco e ia levando, entendeu, cara? Para não ganhar cartão demais, para não brigar, não provocar os caras demais, né? Aí depois ele acabava o jogo e levava um super amigo, né? Super querido. Então era ali, o sangue fervia na quadra. É bom falar do Carlão porque ele se machuca às vésperas ali de Atlanta, né? E você vira o capitão, né? Você meio virou o Carlão ali, teve que virar em cima da hora ali. Como é que foi assumir o lance de ser capitão da seleção brasileira? Eu sei que você tinha muita discussão com o Zé Roberto, né, e tudo mais. Como é que foi essa aceitação dos atletas a você ser o líder agora? O que significa ser capitão da seleção brasileira de vôlei? Que é uma coisa muito séria, que era a seleção campeão olímpico. Mas tanto é tão importante que as camisas que eu tenho à tarja de capitão estão todas guardadas, né? Tão importantes que foram para mim. Então, quando o Zé me chamou no quarto para conversar, e na época nós estávamos brigando muito, discutindo muito, principalmente pela questão de grupo, né? Que eu não aceitava ele deixar algumas coisas de lado, mas eram as questões minhas e dele, assim, nada pessoal, bem pelo contrário. E aí o Carlão não vai na seleção e ele faz uma votação com a psicóloga e a votação dá quase que unanimemente no meu nome, né? E ele fala assim, eu queria o Giovani como capitão, mas o grupo te escolheu. Aí eu comecei a chorar quando ele me disse isso e falei, cara, se tu quiser depois da Olimpíada me cortar e não me chamar mais, fica à vontade, porque ser campeão olímpico e depois ser chamado pelo grupo para ser capitão, para mim, eu estou realizado, cara, porque para mim foi muito importante, muito importante. E uma das palavras que a psicóloga falou, que foi meio geral, é o melhor amigo que tinha na seleção era o Paulão. Então, isso foi muito marcante para mim, muito forte para mim, né? Me emocionei demais com isso. Só que eu tinha uma liderança diferente do Carlão. A liderança do Carlão combinava com o time, né? Era agressiva, era forte, né? A minha era mais paizão, mais de ajudar, de conversar, tudo, né? De repente, para a Olimpíada tinha que ter sido mais agressivo, né? Então, faltou essa experiência também para mim em relação a isso, de sentir que o grupo precisava um relho na mão, né? De acordar, né? Talvez essa apaziguação excessiva, né? Não sei, também tenho a minha parcela de culpa nesse sentido por ser o capitão do time na seleção. Então, o capitão tem que assumir em relação a isso, juntamente com todo mundo, lógico, mas eu acho que poderia ter sido um pouco mais agressivo em relação ao processo. Agressivo, quando eu falo, não é bater em ninguém, mas agressivo de palavreado, de atitude, de sacudir alguém ou outro, entendeu? Porque isso mexe na hora do jogo. E eu acho que faltou, porque foram detalhes, né? O jogo contra a Iugoslávia, então a Iugoslávia foi 3-2, e os caras estavam com sangue nos olhos, a gente notava que os caras defendiam tudo, pegaram uma bola diagonal do Tandy que ninguém defende ali, mas os caras defenderam, porque eles queriam muito, né? Eles sabiam o que a gente fazia tudo, né? Então foi esse detalhe que não foi uma frustração muito grande, né? E eu gosto de dizer e falo muito claramente que para Atlanta nós tínhamos já celular, preocupação com os ingressos, preocupação com os patrocinadores, preocupação com a família, e aí tinha também o voleibol, né? Diferentemente de Barcelona, que era vôlei, 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 vôlei e vôlei, né? Depois vinha a família, depois vinha a Vila Olímpica, então os valores inverteram muito em Atlanta. E também, eu acho que se a gente jogasse um pouquinho mais, era 3-0 em todo mundo, 3-1, ou vitória, né? Mas pisamos no tapete, pisamos no nosso próprio bainha da nossa calça e aí nos perdemos pelo emocional, né, de grupo. É engraçado você falar isso, porque eu tenho uma visão mais generosa de Atlanta. Eu não tenho essa visão muito negativa, não, para ser sincero. O Brasil começou muito mal, muito mal. Perdeu de 3-1 da Argentina, perdeu da Bulgária de 3-0, um jogo que deu até medo, assim, caramba, o Brasil não vai passar da primeira fase se continuar assim. Mas aí gol do 3 de 3-0 e tinha que ganhar de 3-0. Gol dos Estados Unidos em casa de 3-0, gol de Cuba de 3-0. Vocês tiveram essa reação. Vocês podem ter começado desfocado, mas no meio vocês deram um gás bom ali.
E essa derrota para a Iugoslávia foi muito dura e foi um jogaço. Eles jogaram muito bem. O Brasil não jogou mal, eles jogaram muito bem. E o Brasil começou perdendo de 2-0 e conseguiu empatar e quase levou. Não, Você mas não tem isso que essa eu visão, falo. não? O jogo competitivo, a Olimpíada, ela não é só tecnicamente, ela é muito emocional. E a gente traz muito de dentro, de fora para dentro da quadra, muito de fora para dentro da quadra. E o ambiente não estava redondinho como estava. A gente estava acostumado com esse ambiente. E o ambiente não, a gente estava buscando esse ambiente e não conseguia. Então esses detalhes ele refletem. Ah, mas claro, com certeza o time acordou porque tecnicamente ele era muito bom, né? O Zé Roberto falava, até, o Zé fez alguns cortes na seleção que eu fui contra, que ele fez, quando o ambiente é mágico, a gente não se mexe no ambiente mágico. O ambiente mágico ele supre necessidades técnicas, né? Tu não pode cortar um Pampa da vida, mas o Pampa só ataca, não bloqueia, não defende. Fica, mas o Pampa ele chama todo mundo no gogó, cara. Ele chama todo mundo na rédea, na porrada. Ele é bom nisso. O Talmo é um cara carinhoso, querido. Ele vai controlar os caras aqui, ajuda ali. Mas o Zé queria mais técnica, mais. Então é isso que eu falo. Todo mundo teve a sua parcela positiva e negativa, né? Não estou aqui criticando quem errou e quem acertou, não. Foi falta de experiência, cara. Que o esporte coletivo ele não aceita você só jogar bem, né? Você tem que jogar bem, você tem que convencer, mas convencer o grupo fora da quadra. Eu digo o seguinte, Barcelona foi fora da quadra a construção, muito fora da quadra, mas muito fora da quadra, né? Quando a gente notou que tudo fora da quadra deu certo e o resultado foi dentro, e aí a gente explodiu, né? A Atlanta foi treinamos muito, estava muito bem, mas nós tínhamos já aquela comodidade de ser campeão olímpico e sabia que a gente estava jogando super bem. O time a ser batido era o Brasil, né? Então faltou esses detalhezinhos, né? Esse link do bem-estar fora para o bem-estar dentro da quadra, né? Tinha jogadores maravilhosos ali, inclusive o Zé me encheu o saco o tempo inteiro, vou colocar o Schwank, vou colocar o Schwank, vou colocar o Schwank. Eu falei, Zé, coloca o Schwank, cara, porra. Né? Se é isso que está faltando no time, tá faltando passe, tá faltando passe, tu não passa bem. Então coloca o Schwank, cara. Então a minha briga com o Zé lá como capitão, né? No jogo contra Cuba, acho que foi a final para decidir quarto lugar ou quinto lugar, não lembro qual foi, para não ficar em nono lugar. Na hora da pré-eleição, assim, o Zé olhou para mim, pô, vamos fazer um grande jogo porque o Paulão está se despedindo. Eu falei, pô, que legal, cara, o cara me cortou, né? Não vou continuar mais na seleção, então vou jogar para caralho. Tipo isso, entendeu? Não, era uma coisa que não devia ser dita, né? Que para mim, que tinha uma paixão gigante pelo voleibol, falar daquele jeito era uma ofensa para mim, né? Mas ele tinha que falar, porque as brigas eram muito grandes, né? As discussões eram grandes, a provocação, não só como capitão. Uma coisa que foi muito clara para mim, eu assumi muita briga que não era minha, que era do grupo, né? E o Zé Roberto, e foi a minha crítica para ele depois, inclusive depois a gente conversou muito, a minha crítica para ele foi justamente que ele me levou para o lado pessoal também, muitas vezes, né? Mas aí não tem problema, porque foi na experiência de todo mundo, né? Talvez a maneira que eu falei também, né? E isso não foi muito discutido. Mas depois ficou tudo bem, eu fui na casa dele, né? Porque me incomodava o carinho e o amor que eu tinha pelo Zé Roberto, tenho pelo Zé Roberto de hoje, me incomodava de não ficar falando com ele depois da Olimpíada, né? Então, teve as mudanças todas que foram cruéis para o voleibol, né, do meu ponto de vista, depois de Atlanta. Mas coisas que acontecem, né, cara? Coisas que acontecem. O esporte coletivo ele é delicado. Eu acho que o vôlei talvez até um pouco mais, porque o vôlei ele tem muito lance do entusiasmo, né? O time que chegar meio normalzinho para um jogo vai ser atropelado, né? E eu acho que isso, para criar chispa e faísca, deve ser toda hora. Deve ser uma preocupação. E você ainda por cima era o capitão. Você tinha que falar com o Zé Roberto e com todo mundo o tempo todo. Não tinha muito jeito, né? Eu acho que era meio inevitável isso aí. É, é. Mas tudo bem. Como é que foi já mais pro fim da carreira? Você começou a ver a chegada de André Heller, Gustavo, né? Esses novos centrais que fariam história também na seleção brasileira. Tem um pouco esse gosto um pouco amargo disso, né? De, pô, minha carreira tá terminando e tal, mas tem também a satisfação de ver, pô, o Brasil vai ficar no nível altíssimo, continuar no nível altíssimo, como continua, né? Não vou dizer mágoa, eu não tenho mágoa de nada, não. O voleibol foi muito, muito bondoso comigo. Mas o pós-Olimpíada de Atlanta, com as mudanças que houveram de técnico, tudo não foram felizes, entendeu? Para o voleibol, para aquela geração.
a maneira que foi, né? As provocações que houveram em relação a pede dispensa, pede para ser cortado, coisas que não combina, não combina com o astral que eu tanto idolatrei dentro do voleibol, né? Isso me deixou chateado um pouco, né? A falta de respeito com alguns jogadores, né? Tandy e Giovanni estavam na areia, não, tem que mostrar, tem que comprovar para voltar para a quadra. Não tem que comprovar nada, cara. Voleibol é oportunidade, voleibol é história, entendeu? Querem voltar para a quadra? Queremos. Então, pô, bem-vindos, cara. Pô, não é assim, tem que comprovar. Ninguém tem que comprovar nada, né? Marcelo Negrão, para jogar no meu time, tem que passar. Pô, é o melhor do mundo, cara. Campeão olímpico, não tem que passar nada, cara. Tem que botar para cima e enfiar porrada. O que, que ele falava? Joga para cima que eu viro. Né? Então, são detalhes que não combinam. Não combina com um grupo vencedor, que sabe o caminho de vencedor. O que precisava ali realmente é estruturar. Concordo plenamente com mudanças, né? Estava chegando lá Gustavo, estava chegando André Heller, depois outros atletas O centrais ali que tinha. Naubert, né? O Naubert já tinha jogado a Olimpíada com a É, gente, né? foi reserva Conversei ali, é. bastante com o Naubert, bastante. Era um cara que estava sempre perto de mim, um querido pra caramba, muito técnico, jogador que depois fez a sua história, né? Como capitão também. Então, as mudanças aconteceram, claro que as lesões também começaram a falar mais alto, né? Mas eu tinha muito gás ainda na seleção em 99, quando eu me despedi da seleção em 98, na última Superliga, né? Queria muito ainda, mas aí comecei a ver um grupo, comecei a ver um ambiente que não combinava mais. Aí, então, né, os filhos vieram, então os filhos, o grito dos filhos em casa começou a ter mais valor, né? E foi isso que aconteceu. Eu me despedi mais em relação a isso, né? De ficar com a minha família. Eu tô fazendo uma entrevista aqui, tem sempre preocupação um pouco de horário, né? Não pode ficar grande demais. E eu acabei não tratando dos clubes, você jogou e tudo mais. Mas você sempre jogou no Brasil. Isso se deveu muito à família? Como é que foi isso? Porque quase todos da tua geração jogaram um tempo na Itália e tudo mais. Você não passou por isso. É uma coisa que você vê tranquilo? Você se arrepende de não ter tido essa experiência? Como é que você lida com esse lance? Já conversamos muito sobre isso, né? Eu na época, quando falei que queria, tinha proposta da Grécia, tinha proposta da Itália, tinha proposta de fora, assim, pô, tudo propostas bacanas, né? Uma proposta que eu recebi na época, e isso foi logo depois de 88, que eu queria muito ir para a Itália. Aí o Banespa, na época, não, a gente vai te suprir o ano que vem de contrato, e aí cortou o meu contrato pela metade, teve corte de verba do time, não deixou eu sair, e foi uma frustração grande. Depois veio a idolatria de 92, daquela geração, veio os convites, né? Eu já estava envolvido e querendo realizar meu sonho de ter a minha fazenda, a minha família, e aí então quis ficar no Brasil, né? Quando eu falei que tinha proposta de fora, a própria família falou: "Pá, mas agora que tá legal, tu vai querer sair? Como é que vai ser lá fora? Vai ficar longe?" Não tive orientação, não tinha um agente, não tinha uma pessoa mais especializada. Não, vai, a experiência vai ser importante, vai ser bacana para ti, vai para lá. Então, não, isso faltou um pouquinho. Isso eu me arrependo de não ter saído, porque foram vários convites. E vejo hoje, pelos meus filhos, que já jogam fora, o quanto seria importante sair e ter uma experiência fora do país, né? Mas, cara, tudo bem, fiquei aqui também, eu tive a oportunidade de ir para Minas, jogar na Frangosul, foram, né? Foi bom. Financeiramente foi muito bom, porque eu fiquei sozinho aqui, então colhi esses louros, né, financeiros. Mas a experiência faltou um pouquinho. Eu acho que esse desejo está sendo suprido agora pelos filhotes, então eles estão muito bem, está tudo tranquilo, tudo na boa. E você se aposentou, tá, né? Não tem jeito. E ainda foi um pouco para a política. Você foi para o Ministério do Esporte, que nem era ministério, né? Era você e o Lars Grael ali e tal. Como é que é a política, que é o oposto do vôlei, né, cara? O jogo é muito lento, não tem essa de botar a bola no chão rápido. É uma coisa, você tem que ter uma paciência enorme. Como é que foi lidar com um jogo super hiper dinâmico como o vôlei para a política que é? Dá passo de tartaruga. A política começou lá em Maringá mesmo, quando meus filhos nasceram lá, estava morando em Maringá. Tinha a Cocamar, quando saiu do time, me cedeu o nome, então, à empresa, o time. Eu fui atrás de patrocínios, foi bom, depois foi um estresse. E aí veio esse convite do Rafael Greca, que era então assumindo o Ministério do Esporte e Turismo na época.
junto com o Las Grael, né? E quando me convidaram, eu aceitei. Tinha parado e me chamaram de maluco, tudo. Eu falei, cara, sei lá, vou tentar, acho legal, posso fazer alguma coisa pelo esporte. E fomos para lá, montamos um plano, era Indesp na época, Instituto Nacional de Desenvolvimento do Esporte. Depois virou uma Secretaria Nacional de Esporte, onde o Lars foi secretário, e depois virou Ministério, porque eu tive esse prazer, então, de montar todo o plano, junto com o Lars, de criar um Ministério do Esporte. Todas as ferramentas que foram, né, de recursos, leis de incentivo, logo em seguida, com o presidente Lula colocar em prática. Na época foi Fernando Henrique Cardoso. Então foi uma grande experiência, né? Claro que o time político é bem diferente do esporte, completamente, né? Infelizmente, não aceitava algumas coisas, né? Aquela coisa por baixo do pano, aquela coisa, vamos dar um jeitinho aqui, jeitinho ali. A gente não sabe fazer isso. Ou é ou não é, né? Ou é certo ou é errado. Mas eu tive a sorte de trabalhar com o Lars Gael, uma pessoa que eu conhecia só de Olimpíada. De repente estava do lado dele, ele com aquele drama de ter perdido a perna, né? Mas foi aquela coisa, Papai do Céu coloca a gente em locais tão especiais, né? E eu tive esse privilégio de trabalhar com ele, com aquela equipe espetacular no ministério, pessoas bondosas, queridas, querendo trabalhar pelo esporte. E foi muito bacana, foi muito bacana. Gostei muito. Depois tentei ser deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Fiz uma votação muito legal, muito legal. Eu até brinco com o Onix Lorenzoni, que ele entrou na política por causa dos meus 35 mil votos que eu fiz na época lá. Gastei 60 mil reais e fiz 35 mil votos, e os caras gastavam 700 mil e faziam 40 mil votos. Eu falei, pô, essa conta não bate, como é que faz essa conta aí, né? Então tive algumas experiências no governo estadual, prefeitura municipal de Gravataí, mas não consegui, cara, não consegui. Era muito baixo o nível dos caras. Os caras querem mandar, eles que mandam, sou eu que mando, é assim que vai fazer. Mas não funciona desse jeito, né? Mas vai assim porque a política é assim. Eu falei, não é a política, o esporte precisa. E aí, cara, discussão, briga toda hora. Eu falei, tentei voltar para o esporte, né? Voltei para ser técnico, essa coisa toda. Ia te perguntar isso, né? Você treinou o Sojipa, o Canoas e o Bento Vôlei, né? Você chegou a treinar o Gustavo no fim da carreira dele. Como é que foi? No projeto de Canoas, quando eu fiz o projeto de Canoas, que eu consegui os patrocínios lá, fizemos o projeto de Canoas, eu tive a ideia de trazer alguns nomes e o Gustavo estava parando. Eu falei, Gustavo, não quer vir para cá, cara? A gente faz um projeto meio a meio, cara. Meio a meio, tu tá parando, tem um nome forte, eu já conheço o lado político, o lado de patrocínio, tu joga mais um pouco, depois tu vai assumindo também, o que tu acha? E isso deu certo, né? Deu certo, veio um nome, veio para treinar, veio assim, né, de coração aberto. Só tenho a agradecer toda a atitude do Gustavo na época, da credibilidade que ele deu para o projeto. Depois, nesse meio tempo, a gente foi campeão da Liga B, vamos para a Superliga, aí teve algumas modificações no plantel, melhoramos. Nesse meio tempo, eu tive um convite para ser o executivo da Copa do Mundo ali em Porto Alegre, na sede da Copa do Mundo em Porto Alegre. Fiquei de olho, um pé no vôlei e no futebol, né? E aí teve alguns desentendimentos de gestão, né, que preferi então me afastar do voleibol, né, com todo o respeito que eu tenho aos dirigentes que ficaram no Canoas, com o próprio Gustavo, cada um tem a sua opinião, né? Aí eu preferi me afastar, fiquei com as minhas palestras e tudo mais, depois fui para Bento, né, com o convite do Dentinho. Fiquei 2 anos lá no Bento, uma cidade espetacular. Pô, fizemos uma boa campanha com um time que a gente catou os caras ali, não tinha mais ninguém no mercado, a gente catou os jogadores ali, fizemos uma campanha espetacular, um trabalho dentro e fora da quadra, né? Bem bacana, gostei muito de trabalhar lá em Bento. E depois vim para Florianópolis, então estou em Floripa agora. Você está tratando com crianças, né? Eu vi você treinando meninas em alguns vídeos e tal. Como é que tá tratar base, mais ou menos assim? Eu vim para cá para trabalhar num clube aqui, um clube aqui em Jurerê Internacional. Esbarrei de novo nessa questão, eu que mando, eu que sou, é assim que vai ser. Eu falei, cara,
Primeiro, aquele ditado, né? Não, tu tem carta branca, faz o que o esporte, o que tu aprendeu, que tu é campeão olímpico. Aí tu começa a fazer, não, não é assim, não, é do meu jeito aqui, eu que mando. Eu falei, caralho, desse jeito não vai dar certo. Mas é esse jeito que vai ser. Esse teu jeito é muito bobão. Eu falei, tá bom, cara, se é muito bobão, cara, eu continuarei sendo bobão, mas e foi assim que eu fui campeão olímpico, confiando e acreditando nas pessoas. Gosto disso. E estava para voltar para o Rio Grande do Sul e começou então um convite, pô, dá aula, vamos dar aula, dá aula, dá aula, vamos dar treino de voleibol, treino de voleibol. Eu falei, cara, não é o meu objetivo, né? Tem as palestras, tem os negócios de assessorias, eu gosto mais disso, me dá um retorno bom. E aí fui inventar de dar aula de voleibol. Cara, Aí pronto. aí a paixão subiu pro coração de novo. E aí vem, né, aí vem as conversinhas, né? Não, cara, tu é um campeão olímpico, não pode dar aula para criança, para velho, para master. Eu falei, cara, se tu visse o sorriso dessas pessoas quando eu dou aula para elas, cara, você não tem conhecimento, você não sabe o que é isso. Ah, mas tu não vai ganhar dinheiro, cara. Eu falei, pô, você não ganha dinheiro, mas vou atrás, cara. Eu sempre fui atrás, não tem problema. Eu estou encantado com isso, cara. Estou assim muito feliz, sabe? Que as pessoas vão treinar comigo, querem me ouvir, querem saber o que eu dou de treino. Eu dou de treino o que eu aprendi, cara. Exatamente o que eu fiz na seleção, eu dou para eles, né? Claro que cada um com seus parâmetros, né? Eu não trato eles, alguns, como atletas, mas como aprendizes ou como quem quer emagrecer ou quer melhorar a qualidade de vida dos master. As crianças não me viram jogar, não me conhecem e são encantadas, né? Se emocionam. Já chegou o pai chorando lá, dizendo por que a minha filha está arrumando a cama, está lavando a louça, o que tu falou para ela? Eu falei que eu fazia isso, né? Que isso é maravilhoso, ajudar pai e a mãe, porque pai e a mãe são sagradas, são pessoas que se desdobram para nos ajudar. E a gente pode contribuir isso. Por mais que você tenha 3, 4 empregadas em casa, ajudar em casa é bacana, né? Arrumar a cama é bacana, né? Botar o tênis no sol é bacana. Então, e o cara chega chorando e fala assim, pô, quero te agradecer porque isso não é uma escola de vôlei, isso aqui é um ensinamento de valores para a vida. E é isso, é isso. Então, estou realizado com isso. Estou buscando agora um novo processo, não quero chamar de escolinha, quero chamar de um projeto com a metodologia de campeão olímpico, né? Em breve estamos lançando agora um projetaço aqui com tudo, parte nutricional, parte de capacitação, desenvolvimento humano e aulas de voleibol, né, treinamentos de voleibol no contexto. Então, o que deu certo para mim? O tratamento e o convívio fora da quadra, né, no relacionamento, a relação de treinar muito com objetivo e a disciplina de dentro da quadra, né, e o bem-estar de colher esses frutos depois que eu fiz isso. Né? Então, tudo isso estou encontrando aqui hoje, né? Que as crianças eu tenho no sábado turminhas de 6, 7, 8 anos, né? Que é simplesmente espetacular, né? Ouvir o cara chamar de tio Paulão é muito emocionante, cara. E tu vê o carinho dos pais, né? Que tu tá trabalhando com a educação deles, né, cara? Então, o que eu fiz para os meus filhos, eu faço para eles, cara. Né? Os meus filhos têm uma gratidão pelo esporte também, por tudo que eu passei. Hoje eles são felizes dentro do voleibol. E eu brinquei com eles com almofada, brinquei com eles de cambalhota, brinquei com eles. E é isso que eu faço com os filhos dos outros também. A mesma coisa que eu fiz para os meus filhos, que eu acredito, né, que é do coração, eu faço com eles. Então, o meu projeto esportivo de voleibol são esses valores que eu vou ensinar. Que eu acredito que deu certo na minha vida, o que eu vejo um Giovanni, um Tandy, um Negrão, um Maurício, né, o próprio Carlão, Jorge Edson, todos Talmo, felizes e agradecendo pela amizade, pelo carinho, pelo amor, de novo, né? Então é isso que eu gosto de compartilhar aí, que eu gosto de compartilhar com as pessoas, né? Que é o valor que eu mais colhi, o que eu mais colhi hoje, né, dentro do voleibol foi essa experiência. Então esse relato para ti é de coração, que é o que eu vejo o voleibol hoje. Por isso que me frustra muito ver o que estão fazendo com o voleibol hoje, né? Só pensando em dinheiro. É importante, mas no esporte não se faz só com dinheiro. Não tem essa receita, não existe. A pitada de dinheiro, não existe. É inverso, é inverso.
Aí você falou dos seus filhos, né? Isso aí, até meio para fechar aqui, você tem dois filhos que seguiram carreira no vôlei e tal. Pedro e Pietra, falar os dois nomes juntos dá trava a língua. Mas como é que foi ver os dois no vôlei? E assim, eu vi você numa entrevista falando que a pressão dos outros, às vezes até de amigos e familiares, será que eles vão chegar no nível que você chegou e tal? E você sempre, não, cara, deixa as coisas seguirem o caminho natural, né? Deve ser muito difícil, deve ser constante isso e na cabeça dos dois também, né? E eles estão indo muito bem, né? A Pietra estava no Egito, parece que vai para o Canadá, né? O Pedro está na França. Como é que foi ver os dois crescendo e indo para o vôlei? Deve ser um prazer extra, né? Um bônus na tua vida, né? É um prazer muito grande, cara, muito grande, porque eu sempre falei para eles que o mundo esportivo era muito feliz, né? Assim, de você entregar, se entregar realmente. E eles fazem muito isso. Você, nessa pandemia que eles ficaram com a gente esse tempão todo, e eu fiquei chocado e impressionado positivamente com a maneira que eles treinaram. Eles treinaram todos os dias, de dias assim, de extenuar, de sentar e não aguento mais, porque eles precisam. Eles diziam, nós precisamos manter, preciso chegar bem. Então você vê que essa entrega ela foi bem conduzida por todos nós aqui em casa, por mim, para minha esposa. E isso foi um grande problema realmente que tu falasse de as pessoas chegarem, botar a mão na cabeça deles, ó, teu pai foi campeão olímpico, vocês também têm que ter a medalhinha de ouro. E aí as pessoas saíam, se afastavam, falavam, não, esquece, isso é brincadeira dele. Te diverte, cara, te diverte, tenha sorriso no rosto, faça amigos, viaje, te diverte. Isso aqui é consequência, entendeu? Então eu sempre tirei essa pressão deles o tempo inteiro. Não tem jeito de tirar, né? Teve uma vez que a Pietra estava chorando, que uma menina sacaneou ela. Tu só joga voleibol porque tu é filha do campeão olímpico, né? Eu falei, filha, olha só, essa menina não me viu jogar. Então quem fala para ela são os pais, né? Ou o tio, ou quem lá. Não dá bola para ela. Faz como as cubanas. Pisca o olho, manda beijinho, né? Não dá bola. Nós não temos como tirar a medalha do pai. Não temos como tirar a minha história. Não tem como. Então, respira fundo. Se falarem de novo, fala assim: é mesmo. Meu pai joga voleibol e eu quero fazer isso. Então, essa aceitação de uma maneira sem agredir ninguém sempre foi o nosso lema aqui em casa, né? Teve provocações várias, cara, várias de eu ligar para pai e mãe. Não, porque a Pietra. Não, a Pietra não falou isso, não. Vocês me desculpem, porque eu tenho certeza absoluta que não falou isso, né? Porque falou que a minha filha é ruim, que a minha filha é isso. Meus filhos nunca falaram isso, né? Então, por quê? Porque isso foi orientação em casa. Não tem que criticar e fazer rótulo de ninguém, né? Então, o que eu fico feliz com eles, né, que o Pedro está na França, né, escolheu essa oportunidade, estava num time campeão na Espanha, foi para a França porque as oportunidades são melhores, o nível subiu mais. A Pietra tem essa proposta fechada no Canadá, mas estamos analisando outras propostas que chegaram também. Então, isso é muito bacana. É uma oportunidade única do voleibol continuar no nosso meio aqui. E o pai é orgulhoso, né, cara? Porque, pô, cara, eu lembro quando me ligavam das propostas, hoje eu estou ajudando eles, né? Claro, não sou empresário do Pedro, mas da Pedro eu ajudo um pouquinho mais. É muito, é muito bacana, cara, é muito bacana. É muito satisfatório tu conviver com eles assim nesse universo, porque é um universo para mim espetacular. Pô, então, Paulo, te agradecer demais aqui, cara. Você passa aí uma energia incrível, né? Sempre com esse sorriso, né? Eu nunca te vi não sorrindo, né? Você passa uma energia legal. Muito obrigado aí por me receber, apesar de ser do Zoom, né, cara? Eu queria estar na tua frente, ficar aí, te cumprimentar, mas agora realmente não dá. Mas muito obrigado aí por fazer parte do programa, cara. Um grande abraço, sucesso aí com você, com teus filhos, todos os teus projetos aí. Eu que agradeço, cara. Agradeço o teu convite, né? Desculpa aí os horários, mas é bem corrido, então tem bastante entrevista, tem bastante live, e agora com os treinamentos eu estou assumindo a tarde inteira até a noite, então é cansativo tudo, mas é muito satisfatório. Então, compartilhar contigo um pouquinho da minha história aí sempre muito alegre, muito feliz, assim. Então, conte sempre comigo e muito obrigado pela lembrança. Eu que agradeço. Então, né, esse é Marcelo Renan aqui se despedindo, né? Curta aí, compartilha aí o meu canal, né? Se inscreva, que eu faço sempre entrevistas assim com conteúdo, já mais compridas mesmo, mais longas, para aí honrar adequadamente a carreira de grandes profissionais do esporte brasileiro e mundial, como foi aí o caso do Paulão, né? Um grande abraço. Valeu. Então,